Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde, uma boa noite. Hoje é dia do agro, muita gente do Mato Grosso do Sul aqui conosco. Então, aí a gente está no meio da tarde, meio da noite. Sejam muito bem-vindos. Esse evento é para você e é o nosso terceiro dia do Esquenta do Sim. Gente, meu nome é Amanda Deschen e junto com o Botão, provavelmente vocês já conhecem ele, tanto por conta do Botão do Excel quanto do PCE de Projetos, nós iremos apresentar o Esquenta do Sim e também o dia do evento oficial, que será no dia 8 de agosto. Esse esquenta foi preparado com todo o carinho do mundo para vocês, porque o Sim, gente, deixa eu contar para vocês, foi um evento pensado para a gente comemorar a finalização da etapa do MBA, tá? Só que a gente não queria fazer um evento assim só para apresentar a monografia. A gente queria fazer uma coisa diferente. A gente queria comemorar com vocês. E a gente conseguiu. Fizemos um evento melhor que o outro. Teve mais de 6.000 pessoas em cada um dos eventos conosco, até que veio a pandemia. Daí a gente falou, meu Deus, como que a gente vai fazer com que esse pessoal receba todo esse sentimento que a gente tem aqui conosco? Então, criamos o Esquenta do Sim. O Esquenta do Sim vai funcionar durante essa semana e a próxima, com palestras de temas variados, tá bom? De forma gratuita. Então, você pode convidar quem você quiser para participar. Isso tudo, gente, para já ir aquecendo o coração de vocês para o dia 8. Dia 8 é o evento oficial, é o dia da festa, é o dia de aproveitar, porque a gente convidou conosco 4 pessoas muito especiais. A Vânia Ferrari, o Denis Wenck, André Siqueira, da RD Station, e também o Murilo Gun. Esse evento é gratuito, gente, então vocês podem convidar quem vocês quiserem, tá? E já tá aqui, ó, pode se inscrever que vai aparecer aqui embaixo. Já tá rolando, já tem muita gente inscrita e a gente quer você conosco também. E aí, gente, esse evento não é como os outros que vocês estão vendo por aí. Vai ter muita coisa legal, vai ter muita surpresa, e uma delas é a possibilidade de vocês fazerem networking, tá? Então, a gente vai deixar uma opção para vocês conversarem, se conectarem, conhecerem nossos alunos e também pessoas de fora, curiosos, pessoas que nem sabem que vão ser nossos alunos ainda. Aqui do Brasil e de fora também, porque a gente também tem muito aluno aí por fora, pelo mundo inteiro. E eu não posso deixar de dizer que vocês, hoje, que estão aqui conosco, têm um desafio, tá? Porque o pessoal do agro, deixa eu pegar aqui, tá fazendo esse país superar tudo que a gente já tinha imaginado antes. No agro, no food. E por isso, a gente vai lançar um desafio para vocês. Vocês viram que eu me caracterizei aqui, né? Ai, desculpa o cenário. Esse bonezinho aqui, gente, especialmente para vocês. Como é que vai funcionar? Aqui embaixo vai aparecer o link do evento. Vocês vão se inscrever. E depois vai aparecer também o link do nosso app. Lá no app tem todas as informações do nosso evento. Vocês já podem fazer conexões e tudo mais. E aí, eu quero que vocês pensem numa frase ou numa foto que mais representa o agro brasileiro. Vamos fazer esse agro rodar, gente. Vamos mostrar, vamos levar para fora. E as melhores frases, as melhores 2 frases vão ganhar um kit especial do MBA Uspesal, junto com esse bonezinho aqui. Então, participem. É hoje até às 9 horas da noite. Ó, tá aqui comigo, vai chegar na sua casa. Não tem por que não participar. E para finalizar, eu gostaria de convidá-los a conhecer todas as iniciativas do PSEG, tá? Não só o MBA Uspesal, mas também o PSEG Projetos, que anda aí por todo esse Brasil, e também a WBGI, que é uma Venture Building focada em Agritechs. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem nossas iniciativas. Chega de blá, 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 né, gente? Que hoje a gente tem 2 pessoas muito especiais aqui conosco. Uma delas é o Ricardo Harbes, que é o coordenador do nosso curso de MBA em Agronegócios, e também o professor Gil Câmara. Eles vão conversar com vocês hoje sobre o manejo das principais culturas e como é que vai funcionar essa dinâmica. Vocês vão poder colocar as dúvidas aqui no chat aqui do YouTube e a gente vai repassar essas perguntas. Então, aproveita, gente, a chance de conversar diretamente com esses excelentes professores. Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Muito obrigada pela atenção. Ricardo, tá me escutando? Alto e claro, Amanda. Muito bom. Por gentileza, pode se apresentar. Perfeito. Muito obrigado, Amanda. Prazer aqui estar
acompanhando com você, com o professor Gil Câmara, também esse esquenta sim, né? Acredito que você colocou tudo aí, né? Nós temos aqui o sim, não é só um momento de defesa, de apresentação dos trabalhos, mas também um momento importante para compartilhar conhecimento e mostrar aquilo que os nossos professores conhecem, né? E é uma satisfação hoje aqui apresentar o professor Gil Câmara, né? Ele faz parte aqui da nossa equipe de professores, ministrando importantes aulas, aí, notadamente sobre soja e cana-de-açúcar. É um profundo conhecedor dessas culturas e hoje ele vai compartilhar conosco o seu conhecimento sobre o manejo dessas culturas, né? Então, uma satisfação recebê-lo aqui, professor Gil. Professor Gil é professor sênior da Exalc USP, né? Tem um profundo conhecimento sobre essas culturas, incluindo milho também. Ele vai falar um pouquinho aqui, né, sobre soja, milho e cana-de-açúcar, né? E depois nós vamos abrir também aqui a oportunidade para que vocês possam compartilhar conosco as suas dúvidas, né? Então, se tiverem dúvidas aí sobre o manejo dessas culturas, fiquem à vontade para encaminhar aqui, né? Será um prazer aí aproveitarmos um pouquinho desse momento aqui com o professor Gil, né? Para compartilharmos um pouco do conhecimento dele, tá bem, pessoal? Então, quero agradecer bastante a presença de todos vocês aqui. Estou representando a equipe de coordenação interna do nosso curso de MBA em Agronegócios USP-Exalc. Temos outros professores também, um time aí de professores que atuam tanto na parte econômica como na parte agronômica, e o professor Gil é um professor que se destaca bastante aí nas duas áreas, especialmente na parte agronômica, tá bem? Professor Gil, está nos ouvindo? Sim, sim. Boa noite, Ricardo. Boa noite, professor Gil. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para fazer a sua exposição, tá bem? É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, boa noite, Ricardo, Amanda. A quem nos assiste a partir desse momento, boa noite ou boa tarde, né? É uma satisfação estar aqui com vocês através do PSEG, do MBA em Agronegócios, né? E agradecer ao PSEG por essa oportunidade de conversar com muitas pessoas que estão aí atrás da câmera que a gente não sabe quem são, ok? Desculpa aqui, deixa eu fechar esse negócio. Bem, para dar uma diretriz para que todos possam participar com as suas perguntas, né? Eu elaborei e propus aqui uma rápida apresentação, um rápido roteiro, para servir de contextualização e para a gente depois, aproveitando esse roteiro, abrir espaço para outros diálogos e outras discussões, né? Vocês estão vendo aí a apresentação? Tá visível a apresentação, Amanda? Tá certinho. Alô? Ok? Ok, né? Bom, então, como melhorar o manejo das culturas agrícolas de altas produtividades, né? Eu vou utilizar 3 espécies importantes no Brasil, vocês já vão ver quais são, né? Mas muitas coisas que eu vou colocar aqui brevemente, rapidamente, elas se aplicam para quem produz alho, produz batata, café, enfim, qualquer grande cultura que tenha representatividade e expressão, ou pequena ou média cultura, né? As coisas gerais, elas valem para qualquer uma, a gente só procura adaptar para cada situação de cultura. Então, eu tive a seguinte ideia, sempre por referência o último ano com estatísticas praticamente consolidadas, que foi o ano agrícola 2019/20, tá? E a gente vai ver uma primeira coluna, a área colhida, a área cultivada e colhida, a coluna do meio, o volume de produção em toneladas, tá? E a terceira coluna, a produtividade agrícola expressa em quilogramas por hectare da respectiva espécie, ok? E vai aparecer as 5 regiões do Brasil. E em ordem decrescente por volume de produção, que é aquela coluna do meio, né? Então, nós vamos começar pela cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, o que sai da roça são os colmos, os caules, o colmo da gramínea cana-de-açúcar, que vai para a usina de destilaria, né? Então, o Brasil, nessa safra 19/20, ele produziu ali 630 milhões, quase 631 milhões de toneladas de colmos de cana, numa área de 8 milhões e meio, arredondando, de hectares em todo o país, ok?
e isso se converteu numa produtividade agrícola média nacional de 75 TCH, 75 toneladas de como por hectare, né, que é o mais usual no setor sucroenergético, como queira, ou 75.025 quilos de colmos por hectare. Com a liderança do Sudeste, né, onde historicamente é a região mais desenvolvida com cana-de-açúcar na história do Brasil, inclusive, né? Com esse volume de produção que vocês estão vendo, essa área cultivada, que é mais de 50% da área cultivada, né, no país, e a produtividade média desse ano de 78 toneladas, né? Seguido pelo Brasil Central, o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, com aquele segundo volume de produção, né, só aí já dá quase 80% da produção nacional, essas duas macro-regiões geopolíticas do país, né, seguido em terceiro lugar pelo tradicional Nordeste canavieiro, né. Se a gente for pensar em São Paulo, na história do Brasil, São Paulo canavieiro se originou lá com Martim Afonso de Souza, a capitania de São Vicente, né, onde começou a cana. E a capitania de Pernambuco, lá no Nordeste, que se tornou o Nordeste canavieiro, Alagoas e Pernambuco, os estados mais representativos, né? Na quarta posição, nós temos a região sul, região mais fria, para a produção de cana-de-açúcar, uma região que se destaca pela produção de grãos, né, e pecuária, e o norte, que tem pouca participação, representatividade, por ser uma região mais limítrofe para a agricultura semiperene ou anual de grãos, né, por uma série de razões de bioma protegido e tudo mais, né? Muito bem, isso é a cana-de-açúcar, né? Então, nós temos uma série de considerações de manejo para buscar essa alta produtividade nessa espécie e, pelo menos, mantê-la, né? Uma segunda cultura que eu destaco, né, também pelos mesmos critérios, né, é a cultura da soja, né? A soja hoje, ou a soja já de há umas 2 décadas, ela tem se caracterizado por ser a cultura economicamente mais importante do Brasil, juntamente com a cana-de-açúcar, né? E agora junto com o milho, em termos de captação de divisas, geração de renda, geração de emprego e geração e inovação tecnológica, tá? E nós temos, ou tivemos na última safra, né, o seguinte cenário para a cana-de-açúcar: liderança fantástica do Centro-Oeste, puxado pelo Mato Grosso, né? É o nosso maior produtor nacional de soja, seguido pelo Sul, com Paraná, que é o segundo maior produtor, e Rio Grande do Sul, que passou por seca muito intensa. Então, conforme o ano, dando seca ou não, quando vai tudo bem climaticamente, ultimamente o Rio Grande do Sul tem ocupado a segunda posição. Quando ele passa por um revés de seca, aí vem o Paraná, um grande produtor também, fica em segundo. Então, os dois aí mantêm a região sul do Brasil em segundo lugar, tá? Aí nós temos o Nordeste, com a participação de Maranhão, Piauí, né, Bahia, e mais recentemente o Cealba, né, que é Sergipe, Alagoas e Bahia, né, ou outra região da Bahia, ali, mais limítrofe com Sergipe. O Sudeste, onde ultimamente a soja vem crescendo em área dentro das áreas de reforma de cana-de-açúcar, né? E o Norte, que também é uma região que corresponde mais à fronteira agrícola, né? E que tem potencial de crescer, mas dificilmente vai chegar a ocupar uma primeira ou segunda posição em função das condições de clima e solo do Brasil Central, ok? Muito bem. E a terceira cultura que eu vou usar como exemplo, né, é o milho segunda safra, tá? A segunda safra é aquela posicionada após a colheita de verão, predominantemente cultura da soja. Então, esse milho segunda safra, ele entra predominantemente nas áreas de produção de soja, colhe-se a soja, já entra-se com o plantio do milho safrinha, ou de segunda safra, e aí nós tivemos, nesse último ano agrícola, esse volume de produção, com destaque, mais uma vez, para o Centro-Oeste, o Mato Grosso e Goiás, e Mato Grosso do Sul, principalmente no Mato Grosso, ultimamente, cresceu muito o uso da área de soja com milho em segunda safra,
até por questão de produção de etanol a partir de milho, onde no Mato Grosso vem se destacando e se instalando destilarias para a produção de etanol a partir da matéria-prima grão de milho, né? O Sul, né? É um espelho da soja, o cenário de volume de produção do Brasil em termos de milho segundo a safra. Aí a diferença é que vem o Sudeste em terceiro lugar, né? Seguido do Norte e fecha com o Nordeste. Então, nós temos vários tipos de culturas, vários tipos de tecnologias de milho, desde culturas de subsistência até culturas altissimamente tecnificadas de altíssima produtividade. Tá? Então, tudo que a gente viu aqui, e as coisas que eu vou considerar agora, elas se aplicam não só a essas três, como a qualquer outra grande cultura, média ou pequena cultura, que eventualmente vocês trabalhem direta ou indiretamente, ok? Então, isso aqui, ó, esse triângulo é básico na área de fitotecnia, né, que é a tecnologia de produção de culturas, que são os componentes principais e básicos de qualquer produção vegetal. Nós temos uma planta, que vai gerar o produto de interesse econômico, ela vai ser posicionada no ambiente, tá? E a gente vai manejar esse ambiente de maneira a obter uma alta produtividade dessa cultura, e o manejo significa toda e qualquer intervenção humana, fundamentada em racionalidade técnica, né? Genericamente chamado de manejo, sobre a planta e sobre o ambiente, tá? Então, o que está em verde é coisa de planta, o que está em vermelho é coisa de ambiente, o que está em azul é coisa do homem, produtor, com a sua assistência técnica, que vão interferir nos sistemas de produção e nos ambientes de produção. Então, nessa tela, eu ilustro com a soja, mas pode ser feijão, pode ser milho, pode ser melancia, mandioca, tá? O que eu destaco aqui? Vamos pegar o lado da planta, daquele triângulo anterior. A produtividade está na genética, tá? Ok? E essa genética não é só de produtividade, também é de resistência. Resistência, principalmente, a alguns fatores do ambiente que tendem a ser restritivos à produtividade agrícola, como esses biotas, né, de fungos causadores de doenças, nematóides, insetos pragas, plantas daninhas, né? E hoje nós temos uma genética que permite a algumas espécies apresentar resistência a alguns tipos de doenças, alguns nematóides, algumas raças de nematóides, e até mais recentemente nós temos eventos moleculares que permitem a geração ou a formação de soja, por exemplo, com resistência ou tolerância à seca, que é uma coisa muito importante para as condições de agricultura tropical que é a nossa, né? E genética de nodulação, no caso das fabáceas, que é a soja, o feijão, o amendoim, que nodulam as suas raízes, e dentro desses nódulos, as bactérias da categoria dos rizóbios promovem a fixação biológica de nitrogênio, de maneira que são culturas onde nós podemos economizar bastante com fertilizantes nitrogenados minerais, né? Muito bem, tudo isso está onde? No insumo mais importante, que é a semente, porque a semente significa a base da produção vegetal, tá? Então, hoje, a semente é de altíssimo valor tecnológico, biológico, fisiológico e comercial, tá? Então, em soja, nós temos, inevitavelmente, a semente representa um material genético chamado cultivar. Então, a produção de sementes ela está intrinsecamente ligada ao sistema de programas de melhoramento genético vegetal, que tem a missão de desenvolver novos genótipos comerciais, que em soja a gente chama de cultivar. Em cana-de-açúcar aqui é propagação vegetativa, então aqui nós temos uma figura ilustrando mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, então aqui é para plantio. Em cana, a gente usa a expressão variedade para identificar os materiais genéticos que vão carregar todas aquelas informações que estão à esquerda na tela. E no caso do milho, a gente se refere às sementes de milho que representam híbridos como material genético de alta produtividade e algumas características, menos a FBN, que é uma particularidade só da soja aqui no caso, ok? Muito bem, isso é planta. Vamos para o ambiente, tá? Agora eu estou ilustrando com milho. Poderia ser qualquer outra cultura, ok? Elementos de clima. O ambiente ele é permeado, ele é o meio climático que a gente vai posicionar a nossa planta.
Então, em função do clima regional, nós vamos ter uma certa intensidade de luz e qualidade de luz para a fotossíntese, que é o sequestro de carbono que vai virar matéria seca e produtividade agrícola. Vai passar por um regime térmico que tende a favorecer o crescimento vegetativo e reprodutivo de cada espécie, né? Principalmente no circuito primavera-verão, aí essas temperaturas tendem a aumentar, e, consequentemente, com o aumento de fotoperíodo, que traz o aumento de temperatura e traz a precipitação, que é a fonte de umidade, a fonte de água básica para abastecer os sistemas de produção com umidade, ok? E a planta é uma entidade, é um ente que tem uma parte aérea, que é o que a gente mais vê, né? E uma parte subterrânea que, para a gente ver, dá muito trabalho, tem que pegar enxadão, arrancar com cuidado para enxergar aquilo que está debaixo do solo, que é o sistema radicular, as raízes de cada espécie, né? Então, os elementos de solo importantes para o crescimento radicular são atributos relacionados à física de solo, à química de solo e à biologia de solo, tá? E a presença de raízes de outras espécies que contribuem para aumentar a matéria orgânica do solo. O importante é entender que há uma forte interação entre a parte aérea e a parte subterrânea, porque existe uma forte interação entre os elementos de clima e os elementos de solo. Essa interação, ela constitui, em termos de produção vegetal, aquilo que nós chamamos de ambientes de produção para as plantas, tá bem? E vamos para manejo, é onde o homem intervém. Agora estou ilustrando com cana-de-açúcar, pode ser qualquer outra espécie, ok? Então, a época de semeadura ou a época de plantio de cana, por exemplo, semeadura do milho, semeadura da soja, semeadura do feijão, plantio de café, plantio da cana, né? Quando a gente escolhe uma época, a gente procura ajustar o ciclo de cada espécie com a disponibilidade climática da região. E aí a gente começa a fazer o manejo de varietal, escolher o elenco de variedades, de cultivares que vai compor aquela produção vegetal. Nós vamos ajustar uma população de plantas por unidade área. Nós somos uma população humana que ocupa um espaço, uma superfície. Na agricultura, a mesma coisa. Nós temos a área mínima padrão de referência, chamado hectare, que é 100 por 100, né? 10 mil metros quadrados. E dentro desses 10, a cada hectare, a gente põe uma população de indivíduos, de soja, de milho, de feijão, seja lá do que for. Tá? Então, esse manejo populacional é importante fazer com racionalidade para ter alta produtividade. Nós vamos adubar essa cultura, nós vamos, através do fornecimento de nutrientes via solo, adubação de solo, tá? Adubação de construção de fertilidade, adubação de manutenção da cultura. A cultura nasce, ela desenvolve, e aí a gente pode fazer algumas intervenções nutricionais via folha, tá? Visando até uma regulagem fisiológica da produção em busca da manutenção ou ganho de produtividade. E no solo, hoje está muito em voga a construção ou a reconstrução do perfil do solo, ou seja, melhorar o subsolo, que é aquela parte que a gente normalmente não vê com facilidade, para que haja o crescimento das raízes. As raízes elas têm a função básica de fixar mecanicamente a planta ao solo, absorver a água com nutrientes, né? E quanto mais explorar volume de solo, mais chance ela tem de não sofrer com seca, né? Eventuais secas. Então, hoje nós temos manejos consolidados com tecnologia 100% nacional. Basicamente, o que eu estou falando aqui, subentende-se tecnologia 100% nacional, desenvolvida pela pesquisa nacional, tá? Para corrigir a acidez do solo. O solo tropical ele é ácido por natureza, né? E essa acidez é nociva para o crescimento de raiz. E aprendemos a condicionar o solo em subsuperfície para promover maior crescimento e exploração de maior volume de solo, né? Isso dá mais resistência à planta e mais vigor para a planta crescer e, consequentemente, produzir mais. E temos tecnologias que, através do solo, da semente ou via foliar, aplicado logo no começo, nós ajudamos a promover o crescimento radicular, incrementar esse crescimento através do uso de enraizadores, por exemplo. Tá? E, fazendo isso e tendo um bom manejo de solo, nós ajudamos a planta a encontrar água, porque favorecemos, de certa forma, que essa água fique armazenada nesse solo por mais tempo, principalmente nos períodos em que a água, de vez em quando, falha de forma natural, ok?
Então, feito esse roteiro, eu agradeço a paciência de vocês e fiz essa contextualização para a gente, a partir de agora, conversar aquilo que vocês acharem que seja interessante da gente conversar, ok? Então, tem uma forte interação e aqui eu finalizo meu endereço institucional por e-mail, tá? E meu agradecimento. E voltamos lá com o professor Ricardo e com a Amanda, ok? Deixa eu fechar aqui. Muito bom, professor. O pessoal está adorando a sua palestra. Até um recadinho aqui do Ananias Ferreira de Souza. Ele falou para você assim: é sempre uma satisfação participar de sua aula, professor Gil. Então, Obrigado. o pessoal está bem animado. Quem quiser ir mandando pergunta, gente, pode mandar. Só para deixar vocês, né, que vocês não estão conseguindo acompanhar o chat aqui comigo, o Dércio mandou, que está falando lá, deixa eu pegar aqui de onde que ele está, de Moçambique. Agora é quase 11 horas da noite lá, e ele está aqui conosco, então muito obrigada, Dércio. Bacana. O Antônio, lá de Londrina, também está aqui com a gente, já teve ontem. Antônio, ó, tô vendo que você está acompanhando, muito bom, viu? A gente te espera amanhã, te espera dia 8, pode continuar. E aí, gente, devido a essa apresentação, né, professor? Não sei se o Ricardo quer fazer algum comentário em cima disso, para a gente passar para as perguntas. Não, apenas agradecer ao professor Gil pela participação aqui, pela presença, né, pela apresentação, né, e podemos passar diretamente às perguntas. Aqui eu fico à disposição também para perguntar também, né, aproveitar esse momento aqui, né, de troca de informações com o professor Gil. Com certeza. Então, professor Gil, vamos lá. Quais são as principais tendências de manejo? Ok. As principais tendências, que é uma coisa que já está meio consolidada, mas só tende a evoluir em função da inovação tecnológica, né? Eu acho que é nesse sentido que você faz a sua pergunta. Na área de biotecnologia, nós temos eventos já aprovados pela CNBio. Então, nós estamos às vésperas de lançamentos de novos cultivares de soja, com resistência, tolerância a herbicidas de outras ações, já prevendo algum problema com espécies de folhas largas, onde você usando o herbicida 2,4-D, você consegue neutralizar a competição dessas plantas daninhas de folha larga, que é o mesmo tipo de folha que a soja tem, tá? Então, e assim como também tolerância a outros herbicidas que visam aumentar o espectro de ação sobre espécies de plantas daninhas resistentes aos atuais herbicidas em uso, que uma vez liberadas essa nova genética com esses novos herbicidas, essas espécies daninhas, então, passarão a ser controladas, mitigando a interferência do mato que derruba drasticamente a produtividade de soja. Então, isso vai ser acoplado à genética da semente, do cultivar, e vai chegar ao produtor através da comercialização de sementes, né? Como tem sido sempre feito. Na área de plantabilidade é a parte da instalação da cultura voltada para, através de uma máquina e implemento agrícola chamado semeadora e adubadora, ou só semeadora, a gente posicionar a semente na profundidade adequada no solo, na densidade de semeadura correta, para dar um espaço entre plantas na fileira uniforme, e na velocidade correta, né? Então, nós temos alguns componentes das unidades semeadoras, o chamado carrinho de semeadora, que devem contribuir para o melhor desempenho operacional dessas semeadoras, sem prejudicar a plantabilidade, né? O que mais que eu posso lembrar, assim, de bate-pronto? Eu passei rapidamente ali nos slides pela construção de perfil do solo. O que é construir esse perfil de solo? Isso é uma tendência muito em voga hoje, tá? Os nossos solos, lá atrás, 20, 30 anos atrás, havia um manejo mais intenso do solo, físico, com arado, grade. Então, os ancestrais dessa atual geração nova que está assumindo a agricultura, eles fizeram a moda daquela época, né? A construção de fertilidade de solo a uma profundidade ali em torno de 20 centímetros.
Aí surgiu, nós aprendemos a trabalhar com gesso agrícola, trabalhamos a melhorar os nossos calcários, né? As máquinas, implementos melhoraram, né? Toda essa evolução tecnológica que vem acontecendo na agricultura e pecuária. Então, as produtividades foram aumentando e a própria produtividade alta ela é um processo que volta a acidificar o solo. Então, de tempos em tempos, você tem que corrigir, ou parcial ou totalmente, esse solo, para voltar a ter condições de crescimento radicular e manter e aumentar a produtividade agrícola. Então, hoje, nós estamos ouvindo muito essa expressão, construir perfil de solo, né? As edições do SESB têm mostrado isso ultimamente, né, dos campeões de produtividade, que nada mais é que você melhorar, além dos 20 centímetros, chegando a 40, se possível, a 60 centímetros de profundidade de solo, com uma neutralização do alumínio tóxico, né, e fornecimento de cálcio, de enxofre, de boro, de macronutrientes, micronutrientes, de maneira que, mas principalmente de cálcio e de magnésio, que são os dois elementos básicos para a formação de raiz, né, e mais o boro, de maneira que essa nova construção de perfil promove um maior vigor de crescimento radicular, com maior superfície de raízes, e como consequência disso, nós temos um maior volume de solo explorado com água e com nutrientes. E isso se reverte em maior produtividade da parte aérea, que vai ser convertida em produtividade econômica, grão de soja, grão de milho, como de cana, grão de feijão, grão de arroz, né? Alimento, fibra, algodão e energia. Né? E manejo de defesa, né? Nós temos, ultimamente, agora nessa entre-safra, às vésperas do começo de uma nova safra, algumas poucas empresas, porque está cada vez mais difícil você desenvolver moléculas novas, mas algumas poucas empresas estão conseguindo lançar novos herbicidas e novos inseticidas, tanto na linha convencional de químico, como principalmente na área de biológicos. Biológicos, isso sim é uma grande inovação. Nós estamos com uma grande intensificação de pesquisa, tanto para no desenvolvimento, quanto na avaliação da eficiência agronômica de vários micro-organismos que via solo, ou via tratamento de semente, ou até mesmo via aplicação foliar, eles também têm contribuído em muito, seja para crescimento de raiz, como promotores de crescimento de plantas, seja na defesa fitossanitária, como nematicidas biológicos, inseticidas e fungicidas biológicos. Então, hoje nós temos uma evolução no manejo integrado de pragas e de doenças, que vem cada vez mais crescendo com base em controle biológico. E controle biológico é mais uma ferramenta extremamente auxiliar no sentido de você mitigar impacto ambiental, fazer uma agricultura mais sustentável e menos emissora de carbono, né? Pelo contrário, vai ajudar a sequestrar mais ainda carbono. E as colheitas e as colhedoras, que cada vez mais equipadas e sensoriadas, geralmente a mecanização hoje já está muito sensoriada, né? Isso facilita muito a tomada de decisão, porque você, tendo um operador de máquina muito bem treinado, né, com assistência técnica correta, você, hoje, uma operação agrícola mecanizada, ela é muito rica em dados, né? E o dado que você recebe ali, se vier alguma coisa errada, você ganha velocidade de tomar a decisão para corrigir aquele problema, para a máquina, faz uma nova regulagem e continua o trabalho e vai em frente com um novo nível operacional de rendimento. Né? Acho que, resumidamente, né, talvez uma outra coisinha tenha ficado por fora. Maravilha, professor Gil. Tá ótimo. Queria aproveitar apenas a interrupção, professora Amanda, um ponto que eu cheguei a comentar com o professor Gil. O professor falou sobre a questão da semente, não é? De fertilizantes, né? E em algumas regiões, em função da dimensão das propriedades, principalmente lá no centro-oeste, né, os produtores eles têm adotado, fugido um pouco do convencional, ou talvez recomendável, né, que é aquela adubação de base, né, ou seja, semente já mais fertilizante, né, e eles têm optado por uma estratégia mais simples, em função da dimensão da propriedade, para facilitar as operações, né.
que é trabalhar apenas com a semente, né? E fazer depois a adubação de cobertura, professor Gil. E me parece que isso, se feito a médio e longo prazo, pode ter algum tipo de consequência negativa também em termos de fertilidade do solo, em falta de nutrientes, né? Gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre essa prática assim, que tipo de cuidado que o produtor deve ter? Ok. Essa é uma outra evolução que está crescendo no Brasil, que é adubar sistema de produção, fazer uma adubação diferenciada fora daquele padrão de adubação de base que é feita no plantio, mas nós estamos estudando isso, né? Tem resultados interessantes. E tem a questão operacional, Ricardo, que é o seguinte: a área agrícola ela vai aumentando para atender o consumo de alimentos, tanto do Brasil quanto do mundo. Hoje, o Brasil realmente ele está abastecendo com alimentos o planeta, boa parte do planeta, da população do planeta. Tá? Isso é um fato. E então o que acontece? Você acaba ganhando produtividade, aumentando produtividade, que é de duas formas: aumentando a área cultivada e aumentando a produtividade, o volume de produção por unidade de superfície cultivada. Nos últimos anos, a gente tem ganhado produtividade por unidade diária. Tanto é que a soja não tem crescido muito em área ultimamente, ela está meio que estabilizada em 36, 37 milhões de hectares. Nós temos um potencial de chegar a 45 milhões e a soja crescendo, ela puxa o milho. O milho, segundo a safra, vai crescer junto. Tá? Então, a área aumenta e a janela de plantio, não. Todo ano você tem ali uma janela média, tá? Para a soja, por exemplo, de 20 dias agronomicamente úteis, dentro de uns 30 dias. Só que não são 20 dias sucessivos, né? Um dia agronomicamente útil é um dia que você consegue fazer uma operação agrícola mecanizada, como plantio, um trato cultural, coisa do tipo, né? Uma colheita. Né? Então, como aumenta a pressão de plantio, a pressão diária de plantio, algumas estratégias de manejo começaram a surgir por parte dos produtores, e alguns com assistência técnica bem feita, né? Que é tirar alguns insumos do plantio e colocar fora da época de plantio para ganhar tempo no dia do plantio com manejo só de semente. Tá? Então, aí o fósforo, o adubo fosfatado que vai no suco de plantio, ele passou a ser aplicado a lanço. A lanço significa distribuir em superfície. Tá? Tem um processo mecanizado que você joga o fertilizante a lanço sobre a superfície. O potássio, antes do fósforo, saiu do suco e foi para a cobertura, na soja lá no V3, né? Ou no milho. Hoje, o potássio está vindo antes do plantio, sendo aplicado na cultura de cobertura, que é uma cultura de passagem entre as safras para fazer massa e palha para fazer um plantio direto de soja em cima. Né? E assim o boro e outros nutrientes. O cuidado que a gente relata e difunde aos produtores é que ele tem que ter um bom monitoramento da fertilidade do seu solo, observar se ele tem caixa de fósforo alta para suportar 4, 5, 6 anos fazendo esse processo de adubação a lanço. Por quê? Porque o fósforo ele não tem mobilidade no perfil do solo. Okay? Então, ele interagindo com aquela palha, aos poucos, você estimula um enraizamento mais superficial, porque o fósforo promove ramificação de raízes, tá? O elemento fósforo, ok? Só que ele não desce. Então, são dois cuidados que ele tem que ter. Ele precisa ter caixa para atender as raízes que se aprofundam no solo. Porque se não tiver fósforo, aí, em algum momento, essa lavoura vai começar a patinar em alta produtividade, vai começar a ter dificuldade de entregar alta produtividade. Né? E a segunda coisa, apesar do terreno ser plano, né, aos olhos parece uma mesa, ele tem um pequeno declive. E aí as chuvas do Brasil Central, que são fortes, elas podem, por erosão hídrica laminar, uma erosão mais fraca, ela pode carregar esse fósforo para outra região do talhão.
E isso é observável quando o cidadão desce até um terraço e vê que grânulos do adubo fertilizante fosfatado estão acumulados ali na caixa do terraço. Ora, isso é indicativo. Como é que ele foi parar ali? A água de chuva em excesso do runoff, né, acabou levando. Então, aí você perde toda a uniformidade de adubação. Então, aí você começa a ter manchamento de solo em fósforo. Então, essas considerações precisam ser levadas em conta, né? E, tendo isso bem fechado, bem contabilizado, ele vai ganhar tempo só com a semente. Tá? Mas quem ainda não fez a construção do perfil de solo em fósforo, por exemplo, tem que tomar cuidado. Se feito de forma adequada, pode ser uma boa prática, desde que seja acompanhada aí da devida análise do solo, né, de todos os cuidados. E, professor Gil, talvez deva haver um cuidado também no período, né, no momento de fazer essa adubação de cobertura, né, deve haver uma janela aí. Talvez o produtor não possa perder essa janela para fazer a adubação de cobertura em função dos estádios da soja também. Sim. Então, por exemplo, vamos pensar no milho com nitrogênio, né? Hoje está voltando, por exemplo, o pessoal está constatando com os híbridos modernos que você tem resposta em ganho de produtividade, voltando a colocar uma parte do nitrogênio na base, no plantio, né? Mas vai mais em cobertura, né? Então, hoje também o pessoal está antecipando a cobertura ali para a terceira folha, para que esse nitrogênio, que entra rapidamente na planta com fluxo de massa, ele já atenda à diferenciação das espigas e dos grãos das espigas que vai ocorrer ali no V5, V6. Então, quando chegar nesse momento fisiológico, a planta já está bem nutrida com nitrogênio. Então, alguns anos atrás, você fala assim, por exemplo, vou fazer 2 doses de cobertura, né? Uma no V4 e outra no V8. Não, hoje a gente está fazendo V3 e V5, por exemplo, né? Já antecipando esse nitrogênio, porque esses milhos são bem responsivos, esses milhos modernos, e esse novo procedimento tem se convertido em ganho de produtividade, tá? Existe um outro posicionamento aí mais para frente, né, quando o milho vai antes de pendurar, mas aí já é um pouco mais delicado e aí precisa pensar em alguns outros fatores para executar essa prática. Na soja a gente colocava o potássio até o V3, né, o cobalto e molibdênio via foliar no V3, né? Para quê? Para que haja tempo de ser absorvido pelas raízes, o potássio, ou pelas folhas, o cobalto e o molibdênio, né? E translocar até o sistema radicular, o cobalto e o molibdênio, para turbinar a nodulação e a fixação biológica do N. E o potássio, que junto com o nitrogênio são os 2 elementos mais intensa e rapidamente absorvidos do solo pelo sistema radicular. Então, quando você acompanha a taxa de acúmulo de matéria seca da planta de soja, e da planta de milho e de muitas plantas, você vê que logo de início, nitrogênio e potássio, eles largam juntos, né? E a curva do potássio é até mais intensa, o que indica que o potássio ele é mais absorvido com maior velocidade, né? Um pouco mais do que o nitrogênio, que já é alto, tá? Então, só que o potássio, muitos começaram a posicionar antes do plantio da soja, às vezes com enxofre pastilhado, por exemplo, numa cultura de cobertura, no milheto, numa crotalária, num mix de espécies, cuja função desse mix de espécies é cobrir o solo com folhagem, para reduzir o desgaste do solo por insolação intensa e impacto das primeiras chuvas, né? E formar a raiz, que vai morrer, vai virar matéria orgânica, e esse raizame que vira matéria orgânica favorece o crescimento radicular das culturas de interesse econômico que vem na sua sucessão. Então, tem muita gente hoje constatando, essa foi uma orientação de mestrado que eu fiz na escola, né? Nós chegamos a colocar a adubação da soja num capim de cobertura, que era o coracana, poderia ser o milheto, e no segundo ano e no terceiro ano a gente começou a ter ganho de produtividade com a adubação do sistema dessa forma, do que colocando o adubo na soja. A soja passou a ser mais produtiva e deixando mais resíduo na área. Então, isso é interessante investir na investigação e em cada talhão, em cada local, o produtor, junto com o seu técnico, o seu consultor, desenvolver um sistema que permita a ele evoluir para a adubação do sistema. Então, você deixa de ver apenas a cultura da soja, apenas a cultura do milho,
e passa a enxergar o sistema sucessão soja-milho, ou sistema de rotação de cultura soja, trigo, vem com milho verão, depois vem com girassol, depois vem com outra cereal de inverno, cevada, a região sul, por exemplo, né? E você começa a ter... Hoje nós temos condições de fazer uma adubação do sistema de maneira a aliviar a pressão de plantio com sementes naquela janela curta de instalação. Não sei se eu respondi, falei um monte de coisa. Respondeu de forma completa, o professor Gil, bacana, não, super completo, excelente. E a Amanda comentou aqui que tem mais dúvidas chegando, né? O pessoal ficando de fato instigado, né, Amanda? Muito bacana, professor Gil, muito conhecimento aí. Pode compartilhar conosco, Amanda, fique à vontade. À disposição, se eu puder ajudar. É isso mesmo, Ricardo. Professor Gil, o pessoal está adorando, ó. O Antônio Marcos Corder mandou para a gente assim. Primeiro ele te parabenizou, né? Obrigado. E aí ele pediu para você explicar um pouco melhor sobre a interação física, química e biológica. A gente tem algumas perguntas, tá? Então, se você quiser dar uma resumida breve aí para a gente poder atender a todos, mas pode começar. A interação física, química, biológica? Isso. No sentido de controle biológico ou de biologia de solo? Bom, vamos lá. Hoje, o conceito de fertilidade de solo não é mais químico, né? Existe um conceito antigo que as pessoas não davam tanto atenção como se dá hoje, porque nós entramos naquela era do químico, né? Da melhoria da ciência da nutrição de plantas. A gente estudou bastante nutrição, adubação, desenvolvimento de fertilizantes. De uns 5 a 10 anos no máximo para cá, nós aprendemos a estudar melhor a microfauna e a microflora do solo, tá? E tanto como meio biológico, o solo como um ser vivo do ponto de vista biológico, e esses estudos propiciaram a indústria de insumos a desenvolver um novo ramo de defensivos biológicos ou de promotores de crescimento de cunho biológico, né? Ô, professor, então, desculpa te incomodar, só para complementar, o Antônio conseguiu responder a gente aqui, ele quer saber essa interação no sentido do solo. Tá, ok. Tá bom? Então, o solo, cada grama de solo tem milhões, são milhões de micro-organismos, tá? Uma parte deles amigos entre si, outra parte são antagônicos. Então, quando o solo desequilibra, favorece os fungos fitopatogênicos, que podem atacar sementes ou não, mas quando a biota entra em equilíbrio, parte desses micro-organismos começam a ser antagônicos àqueles que fazem mal às plantas, né? Inclusive, nós temos micro-organismos que matam nematóides, né? Porque são parasitas e nematóides. Claro, isso a gente não enxerga, nossa limitação visual não permite enxergar isso. Então, hoje, o conceito de fertilidade do solo envolve não só a química, como a biológica, a biologia, a microbiologia do solo e a mesobiologia, porque esse solo, quando ele se apresenta saudável, ele permite o crescimento de minhocas, por exemplo. As minhocas fazem os bioporos, que são poros aí, a gente enxerga que a água percola e a raiz consegue, uma raiz que entra naquele poro, ela consegue aprofundar no solo. E física, porque hoje, com a intensidade de mecanização, é inevitável isso faz parte da operação mecanizada. A gente acaba compactando, induzindo mecanicamente compactação de solo. Então, hoje também faz parte da fertilidade do solo ter um solo friável, não compactado, para permitir o crescimento e a respiração das raízes. Então, uma raiz crescendo num solo biologicamente equilibrado, fisicamente corrigido e quimicamente também equilibrado, nós temos sistemas radiculares mais vigorosos que absorvem mais água, aprofundam mais no solo, ficam mais tolerantes a períodos de seca, e isso se reverte em ganho do crescimento da parte aérea, tá? Então, se a parte aérea, o nosso interesse é um colmo de cana-de-açúcar, nós teremos uma cana-de-açúcar mais vigorosa em crescimento vegetativo, que é onde vai ser armazenado o ATR, o açúcar teoricamente recuperado. Se é uma soja, ela vai ter mais nós
e nesses nós vai ter mais vagens e grãos. Idem o milho, com uma espiga bem mais formada, bem mais nutrida pela própria planta. E assim, essa linha de raciocínio você aplica a qualquer espécie, na cebola, no alho, na uva e por aí afora. Tá? Então, é isso que a gente está vivendo hoje. E cada vez mais intensamente, nesses próximos anos, a gente vai ter muita inovação na área de biologia e microbiologia aplicada à produção vegetal para alta produtividade. Ok? Muito bom, ou seja, é uma tendência, né? Seguir a sustentabilidade e querendo reduzir a pegada ecológica. Então, é algo que o agro já está implementando faz tempo, né? Já. E está bem consciente disso, viu, Amanda? É isso aí. As pessoas têm... O pessoal aí da cidade tem uma visão distorcida. O pessoal do campo está muito mais ligado em sustentabilidade do que vocês possam imaginar. Viu? Com exemplos Exatamente. espetaculares, viu? Exemplos espetaculares. Nós temos... É só você pegar a estrada, aqui em São Paulo mesmo, você sai para qualquer lugar aí de Piracicaba, você vê um monte de APP, de área protegida permanente. Né? É só olhar no relevo. Aí do lado do APP você tem uma cana-de-açúcar, o outro está fazendo um milho. Né? Então, essa consciência de proteção ambiental está bem forte no meio rural, tanto agrícola quanto pecuário. Exatamente. É bom você sair da cidade e passear um pouco mais no campo, né, Ricardo? Para ver Com certeza, com as certeza. áreas preservadas aí. Tá? Sim, sim, com Só certeza. O agro andar, quem tem... gosta de pescar, andar na beira do rio Piracicaba, você vê as APPs largas, né? Você não tem mais margem vazia. Né? E assim vai. E aí, professor Gil, a Isabela Almeida, a gente agradece a sua participação conosco. Mandou para a gente. Boa noite. A tecnologia tem ajudado muito no aumento da produção. Como fica o acesso dessas tecnologias para os pequenos produtores? Eles têm, através da assistência técnica, tá? Tanto particular como oficial, ou via cooperativa, né? As cooperativas ajudam muito a classe produtora que a gente chama de pequeno, né? Ele não é pequeno, isso também é outro conceito que a gente tem que explicar para as pessoas que não vivem no agro. Aquele pequeno produtor lá de trás, que a gente associava com uma pessoa humilde, esse cara, esse cidadão hoje, né, pequeno produtor, pequena produtora, ele tem celular, gente, ele tem acesso à informação e à tecnologia. Então, ele não tem a escala de um grande produtor, mas ele tem acesso à escala de uma grande cooperativa, ou de uma média cooperativa, ou de uma revenda. Então, aquilo que está disponível, por exemplo, inoculante de alta tecnologia para soja, para feijão ou para amendoim, né? Sementes de alta qualidade, o inseticida biológico ou químico, ele tem acesso através do associativismo via cooperativa. Então, ele não é um cidadão desprotegido, ele tá bem focado e engendrado no sistema de produção e está muito bem informado, viu? Então, ele esquece aquela ideia de pequeno produtor, coitadinho. Não, o cara é um microempresário ou microempresária, tá? E ele obtém produtividades até diversificada, porque geralmente ele tem criação animal junto com produção vegetal. Tá? Então, ele se sustenta bem. Melhor que muita gente por aí. E tem acesso à tecnologia, não se iluda, tá bom? Perfeito. Professor Gil, chegou uma pergunta aqui também da Maria Calu, né? Ela pergunta o seguinte: professores, considerando a relevância das pesquisas das universidades brasileiras no agronegócio, né, com destaque para a Exalc também, sempre se fazendo presente, e da Embrapa, bem como das empresas, o que mais podemos realizar visando a produtividade e também ela cita aqui um aspecto econômico que é a manutenção de empregos, né? Quer dizer, o professor falava aí do Brasil, né, um território aí de grandes proporções, né?
Nós tivemos um avanço importante lá para o Matopiba, né, que contribuiu para esse aumento de produção de soja, de milho segunda safra, né? Agora, na visão do professor, quer dizer, ainda podemos avançar mais? O que mais podemos fazer aí para tentar aumentar a produtividade? Não somente a produtividade, mas também a produção também, né? Ela fala aqui do emprego no campo, né? Tem espaço ainda para crescer, professor Júnior? Para crescer no campo, tem. Olha, para vocês terem uma ideia, se a gente somar toda a área de soja, né, dos 38 milhões de hectares, toda a área de milho, toda a área de feijão, de mandioca, de cana-de-açúcar, vai falando aqui mais, de olericultura, né, batata, alho, tomate. Se somar a área agrícola, toda a área agricultável do Brasil em uso hoje, ela corresponde a algo em torno de 8% de toda a área agricultável do Brasil. Então, nós temos um potencial de área agricultável de uns 300 a 350 milhões de hectares. Tá? Aí você soma com floresta, reflorestamento, você soma com pastagem, a agricultura ocupa aí uns 8%. Então, tem muita área para atender a população brasileira, que também tende a crescer, um pouco mais devagar, mas ela ainda está em crescimento. E o que a gente está vivenciando hoje é um êxodo interessante da cidade para o interior, não da cidade para o campo. Tá? Então, hoje, as grandes cidades, elas perderam qualidade de vida e tendem a perder mais se algo não for feito. Tá? Então, as pequenas e médias cidades do interior do Brasil, tá? Em função do vigor do agronegócio e da pecuária, elas estão gerando empregos diretos e indiretos. E aí, essas pessoas que vão fornecer insumos, que vão prestar serviços de consultoria, de assessoria, muitos deles vão se mudando para o interior, já se mudaram. E aí vem o parente e se encanta com a qualidade de vida do interior. Aí, essa população vai precisar de uma boa padaria, né? Conforme o tamanho da cidade, vai querer formar um shopping, uma farmácia melhor, um posto de gasolina com uma conveniência mais ajeitadinha, que é a tendência de consumo de uma sociedade urbana, só que numa escala de cidade do interior. Então, hoje, nós, arquitetos, tá? Médicos, tá? Então, nós temos polos regionais de crescimento potencial que vão precisar de outros profissionais cuja valoração tem relação direta com o desempenho e sucesso do agronegócio. Né? Surgem a partir da produção agropecuária, né? Puxando o desenvolvimento. Isso aconteceu nos anos 80, né? Então, você pegar um Sinop hoje, um Sorriso, Nova Mutum, Itumbiara, essas cidades surgiram do crescimento, da migração, principalmente do pessoal do Sul, que foi fazer grãos no Cerrado brasileiro. Aí o cidadão se estabeleceu. Aí a esposa começa a achar, olha, onde é que a criança vai estudar? Né? Nós queremos uma boa escola. Aí alguém pensou em fazer uma escola. E hoje, nós temos uma inversão de profissionais liberais que, às vezes, o que falta é dar aquele start, aquela coragem de sair da cidade maior e ir para o interior. Mas o interior, hoje, ele oferece muitas oportunidades graças ao crescimento do agronegócio. Eu deixo essa mensagem aí para quem está nos assistindo pensar aí. Próximas férias, quando a gente sair dessa loucura, né? Se puder, passeie um pouco pelo Brasil, pega uma rota aí do interiorzão nosso e vai conhecer. Conhecer o Brasil é muito importante, sabe? Tem muita coisa interessante, muita oportunidade. Fundamental, uma oportunidade para entrar em contato com outras culturas, né? E verificar isso que o professor falou, o produtor rural, né? Ele está tecnificado, né?
ele tem acesso à tecnologia, né, uma tecnologia avançada, né, e também o desenvolvimento regional, né, um papel importante aí em termos de desenvolvimento regional. Professor Gil, tá muito boa a conversa aqui, tanto que a Amanda tem uma pergunta a fazer ao professor. Pode fazer, Amanda. Pois não. Professor, você pode ficar só mais um pouquinho? O pessoal está gostando tanto, a gente já passou do horário, mas você pode só estender mais um tiquinho? Olha, tranquilo, vamos lá. Então tá Vamos bom. lá. Só E posso aí, dar gente, tentar dar um pode exemplo da pergunta. Ó, imagina uma indústria de máquinas e implementos agrícolas aqui do Sudeste ou do Sul, que a demanda aumenta tanto lá no Centro-Norte, né, a ponto dela faz toda uma análise de viabilidade econômica, lógico, ninguém vai fazer loucura. De repente, ela abre uma filial lá em cima, na fronteira norte, para atender aquela área que está crescendo em atividade agropecuária, né? Porque as pessoas começam a mudar. Então, veja bem, um produtor que demanda um implemento, uma simples semeadora do Sudeste, a pessoa que está ali com maçarico, mexendo em chapa de ferro para fazer a semeadora, essa pessoa tem família. Tá? Aquele maçarico, alguém teve que produzir. E a pessoa que produziu aquele maçarico também tem família. Aí vai pegar uma chapa de aço, aí vai pegar um parafuso. Então, você vê, é uma indústria pseudo-metalúrgica focada dentro da rede do agronegócio, por isso que chama rede, né? Que está gerando empregos de pessoas que não estão diretamente envolvidas lá no campo produzindo grãos ou algodão ou cana-de-açúcar. Né? É isso que eu quero chamar a atenção. A rede do agronegócio é muito intensa. E o que aconteceu no Brasil? Por uma série de razões, nas últimas 2 décadas a 3 décadas, a indústria nacional ela emperrou, ela perdeu espaço. Então, hoje, 40% do PIB do Brasil está na rede do agronegócio. Então, a força econômica, a força motriz do Brasil, hoje, está no agronegócio, não está na indústria, não está na cidade. Então, por isso que a cidade, que sempre dependeu de indústria, aqui no Sul-Sudeste, elas tendem, se isso não for revertido, elas tendem a perder qualidade, aí o pessoal vai para o interior. Tá? O agro mexe com a área de humanas, ele mexe com a área de exatas e ele mexe com a área de biológicas direto, tá? Opa. Perfeito, professor João. Imagina, quer dizer, há todo um sistema agroindustrial, né? E além das iniciativas aí visando o aumento da produtividade, você tem a geração de emprego de forma indireta também, aí como muito bem colocado pelo professor Gil. Excelente, e que tende a crescer em função da expansão aí de novas áreas também, né? Como, por exemplo, Matopiba e até mesmo indo mais longe aí, Amapá, né? Excelente, professor Gil. Hoje eu vi uma cena bacana, o gergelim. Gergelim é uma oleaginosa. Quem come pão de hambúrguer com aqueles grãozinhos em cima do pão de hambúrguer, né? E aquilo é gergelim, né? E hoje nós já temos 120 mil hectares no Cerrado brasileiro, em segunda safra, como opção econômica, produzindo gergelim, claro que é um mercado pequeno, um nicho de mercado, mas você vê as oportunidades que vão surgindo, né? São muitas. O país é muito rico, tem muita chance. É só querer trabalhar, estudar e ir em frente. Maravilha, professor Gil, muito bom. Professor Gil, vou aproveitar aqui e fazer a pergunta do Paulo Tiago, né? Ainda no âmbito aí dos sistemas de produção, ele pergunta assim, se nós podemos avaliar, né? Qual seria o principal fator de manejo em desenvolvimento para a competitividade do agro nesse momento? Ele pergunta, o foco seria, por exemplo, em tecnologias de sementes, em irrigação, ainda muito para crescer nessa área, em colheita. Qual o professor acha que seria, vamos dizer assim, a fronteira ainda dentro dos sistemas de produção, né? Nesse sentido, né? Que seria nesse momento o principal fator para ampliar a competitividade do agro, ainda olhando os sistemas de produção. Eu acho que, acho não, a resposta não se fundamenta num único item, sabe? Então, você vai semente. Hoje semente de milho, semente de feijão, fermento, semente de arroz, elas têm tanta informação genética, além da produtividade, que
essa linha de melhoramento genético com engenharia genética, ela tem um potencial muito grande de agregar valor, tá? E com tecnologia nacional. Então, vamos lá. Desenvolvimento de cultivares, de híbridos e de variedades geneticamente superiores às atuais, que O professor permitem... cita, inclusive, a resistência à seca, né? Em alguns cultivares. Uhum. Que é um gene que já está sob domínio patenteado da nossa Embrapa, por exemplo, tá? Fixação biológica de nitrogênio. Hoje, a eficiência da fixação biológica de nitrogênio da soja é estudada por alemães, por norte-americanos, suecos e japoneses, né? Há uma ideia, por exemplo, se for possível, é difícil, tá? Porque é poligênico, transferir a eficiência da fixação biológica de uma soja para um milho. Por quê? No hemisfério norte, os norte-americanos e os alemães, que têm uma alta produção animal e consomem muito milho, né? Para fazer esse milho, eles gastam muito nitrogênio e boa parte do nitrato ele percola e atinge as águas subterrâneas e é um sério contaminante de água subterrânea. Esse pessoal do hemisfério norte que fica criticando a gente, que preserva 60% da nossa natureza, né? Esse pessoal tem problema sério de contaminar a água pluvial para beber, né? Com nitrato. Caras, ó, eu pego esse sistema genético da soja de alta eficiência, o meu milho alemão, o meu milho norte-americano, eu reduzo o uso de nitrogênio. Consequentemente, eu reduzo o impacto ambiental. Então, isso é só uma ideia de como competitiva é. E o que está acontecendo hoje? Também no meio da Embrapa, nós temos o desenvolvimento de novas linhagens de risóbios que vão de 50% ao dobro da capacidade atual de fixação de nitrogênio em soja. Um sistema de produção equilibrado de alta produtividade aqui no sul do Brasil de soja, que está tirando 6.000 quilos, 100 sacas por hectare, essa lavoura de soja está fixando algo em torno de 350 a quase 400 quilos de nitrogênio, mais do que a gente põe no milho, para você ter uma ideia, tá? Então, vai tudo no ambiente sistema de produção. Os fertilizantes estão evoluindo no sentido de conglomerarem mais macro e micronutrientes dentro do mesmo grânulo, diminuindo aquele problema da segregação, né? Você põe uma fórmula de fertilizante na caixa da adubadora, aí a máquina sai para plantar e adubar, e por diferença de densidade entre as partículas, primeiro cai o grão vai cair o grão mais pesado, e lá na frente vai cair o grão mais fininho, ou seja, você começa o plantio com uma fórmula e termina com outra lá na frente, né? Hoje não, hoje você tem uma tecnologia nova que está tudo ali juntinho no mesmo grânulo, sem problema de dispersão. Então, o nitrogênio junto com o fósforo, junto com o potássio, junto com o boro, com o cobre, cai tudo junto e por igual na linha de adubação, por exemplo, né? Então, nós temos... Isso é inerente a esse meio do agro, né? É uma competitividade positivista, ela é estimuladora, porque nesse meio do agro, a gente se comunica, né, Ricardo? A gente conversa, tira dúvida, aprende com o outro, ensina outro. Então, isso também, esse dinamismo de troca de informação, faz com que a gente ganhe tempo no desenvolvimento de tecnologias. Então, você tem uma difusão da tecnologia, né? Tem. Então, o que mais que eu posso falar? Irrigação. Irrigação você vê bastante aonde? Na área de olericultura. Então, alho, cebola, tomate, cenoura, né? Milho semente, feijão semente, né? Que são culturas mais rentáveis que pagam o investimento no pivô. Então, realmente, nós temos muita área para crescer em agricultura irrigada, né? E hoje a agricultura irrigada só cresce com monitoramento também de preservação do manancial hídrico da região, né? Hoje ninguém para instalar um pivô, você tem que provar que aquele teu pivô cabe de maneira sustentável naquela bacia hidrográfica
sem impactar riscos à fauna e à flora local. Então, tudo isso hoje faz parte da legislação aplicada à agropecuária, né? Enfim, Ricardo, a gente fica aí à noite falando. O que se percebe, professor Gil, é claramente redução de custos, né? E redução do impacto no meio ambiente também, todas essas tecnologias, né? E no caso da irrigação também uma preocupação com o meio ambiente, é expressa na própria legislação, não é? Quer dizer, há todo um cuidado, né? Não pode ser feito de qualquer maneira. Não, Muito bem colocado. nesses estados, as secretarias estaduais de meio ambiente, elas estão todas instrumentalizadas por satélites, por imagem de satélites, né? Então, de maneira hoje, você tem registro fundiário. Então, um acidente ambiental que possa ocorrer é rastreável quase que just in time, né? Através dessas análises de imagem de satélite. Então, só quem não está cadastrado, né? Que é o problema da grande Amazônia, né? A Amazônia ainda tem problema fundiário, né? E você tem terras que você não consegue identificar, né? Então, aí essa é a dificuldade. Mas o resto do Brasil, que está em franca atividade agropecuária, se acontecer algum acidente, o pessoal já detecta e já procura entrar com as medidas de controle, né? Tem fogo acidental, né? As pessoas precisam saber. Isso acontece, tá? E tem fogo criminoso também. Aí é o famoso espírito de porco que não tem o que fazer e fica aprontando, né? Infelizmente acontece isso de vez em quando. Infelizmente. Professor Gil, olha, chegou mais uma pergunta aqui que eu vou passar a palavra então à Amanda Deschen aqui, só que essa pergunta aqui é da Carolina Martim e é voltada ao cultivo de cana-de-açúcar. Amanda? Vamos lá. É isso mesmo, professor. Antes de tudo, gente, se vocês estiverem curtindo esse momento, deixa o seu joinha aqui, tá bom? E vamos lá com a pergunta da Carolina. Eu gostaria de saber quais são as diferentes exigências no manejo de cana no Nordeste em relação ao Sudeste. Como seria possível aumentar a produtividade na região Nordeste? Porque cada região, como o senhor disse, né, professor, tem suas particularidades. Sim. Então, olha, o Nordeste, todos nós sabemos que o Nordeste é uma região climática diferente do Centro-Oeste e do Centro-Sul, né? Então, ele é o oposto da gente. Quando aqui chove, lá seca, que aqui quando seca, lá tende a chover. Só que chove de maneira muito irregular, em alguns anos não chove, né? Então, você tem aquelas secas prolongadas em muitas regiões dos estados nordestinos, né? Esse é um ponto. Então, o paradoxo da produtividade. Sabe o que é produtividade agrícola? Sacas por hectare, toneladas de cana por hectare. Sabe de onde vem isso? Quando o sistema solo, planta, atmosfera, né? Você tem o solo ligado à atmosfera pela planta, né? Que perde água por evapotranspiração. Então, a água do solo adentra a planta, vai até a folha e vai para a atmosfera na forma de vapor. Então, para a planta fazer isso, ela abre o estômago para perder a água na forma de vapor. Quando ela abre o estômago, ela sequestra o CO2, ela sequestra o carbono. Esse carbono é o que vai dar a massa seca da planta, que vai ser convertida em cana, soja, feijão, milho, tomate, coisas desse tipo. Tá? Então, o que é o paradoxo? Para ter produtividade, o sistema precisa perder água. Tá? Como no Nordeste ele é muito mais restritivo à água, consequentemente as plantas ficam pouco tempo com o estômago aberto para perder água, porque não tem água, tem pouca água. E para economizar água, o que a planta faz? Ela fecha o estômago. Se ela fecha o estômago, não entra carbono. Então, o pouco que entra vai produzir pouco. Então, a produtividade, se vocês pegarem naquela tabelinha na apresentação, depois eu deixo para vocês, tá? Você vai ver que o Nordeste ele perde em produtividade para as demais regiões do país, por causa de falta d'água mesmo, tá? O nutriente tem, o solo é bom, tá? O limitante ali é a água. Então, quando ela perde menos água, sequestra menos carbono, produz menos cana. E assim, se for pensar, você aplica a mesma linha de raciocínio para qualquer outra cultura, tá? Isso é um lado. Outra topografia, por exemplo, Pernambuco é um estado muito importante na produção de cana do Nordeste, né? Mas o Pernambuco ele é extremamente declivoso, né? Os famosos morros de Pernambuco.
Então, você não tem como mecanizar. Você não faz colheita mecanizada, você não faz plantio mecanizado, você faz à mão, como a gente fazia aqui anos atrás. Então, o rendimento operacional é mais difícil, né? Você tem uma produtividade limitada por falta d'água e você tem uma certa limitação operacional, mas que está adequada à região, porque isso aí gera muito emprego para a região, que é importante, né? Acho até bom, né? Mas basicamente é limitação de água, porque sol tem, solo bom tem, adubo é o mesmo que a gente usa aqui, a cana boa, produzida com qualidade, com tecnologia, é produzida aqui, tanto é que na expansão da cana para o Centro-Oeste, teve empresa que saiu aqui de São Paulo e foi lá para Goiás, e teve empresa que saiu lá de Alagoas e veio para Goiás também. Então, você tem a mesma inteligência de produção de cana e processamento de cana, você tem nas duas regiões, que são as regiões mais históricas de produção de cana no Brasil. Tá? Então, basicamente, essa é a famosa falta d'água do Nordeste que o pessoal lá sofre com isso faz anos. Né? Muito bom, professor. E aí o César Bessa, ele questiona, né? Hoje seria viável a utilização de bioinsumos em produção de larga escala? Repete, Amanda, pipocou. Se hoje seria viável a utilização de bioinsumos em produção de larga escala? Biológicos. Ele colocou aqui Exatamente, eu acredito bioinsumos. que é isso mesmo. Não sou Uhum. agrônoma, gente. Eu só estou aqui caracterizada. Sim, é viável, tanto é que a larga escala está puxando a industrialização na produção desses biológicos. Né? Então, ela começou numa escala menor, que está sendo atendida. Aprendemos muito com o sistema orgânico de produção, que é muito bem atendido com isso. E eu diria assim, é que nem a batata. A batata pulou a cerca da horta e virou uma grande cultura, né? Os biológicos, eles saíram dos sistemas menores do orgânico e avançaram para os sistemas de escala. Nós estamos avançando agora, nós estamos nessa fase atual de ainda uma fase inicial, incipiente, de crescimento e expansão na produção desse tipo de insumo e uso. Porque recentemente nós tivemos até grandes empresas multinacionais do ramo de químico, por fusão de empresas ou aquisição, incorporando ao seu portfólio biofábricas, laboratórios de produção de biológicos, a sua grande rede acoplada à tradicional rede de produção de químicos, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho do mercado e da força desse mercado que atrai os grandes capitais. E aí você tem para tratamento de sementes de soja, que é grande escala, de milho, que é grande escala, de cana, muda ou no plantio, você tem biológico de promotor de crescimento, você tem biológico de defesa fitossanitária, né? Nematicidas, por exemplo, cuja escala, à medida que a pesquisa vai mostrando a eficiência e a prática vai mostrando o resultado, né? Porque aquilo que eu falei, a comunicação no setor é muito rápida e muito intensa, né? Através de lives, de webinars, dessa situação que a gente está vivendo hoje, ou presencial através de simpósios, congressos, o pessoal está se comunicando. Então, o uso desses insumos, ele vem aumentando a procura pela classe produtora e, consequentemente, quem produz vai ter que atender essa demanda. E a pesquisa vai acompanhando isso, procurando entender como é que, com mais detalhes, como é que esses processos de controle biológico e de promoção hormonal de crescimento, esses agentes promovem, para melhorar o seu desempenho e a sua efetividade com reflexos em produtividade e com sustentabilidade. Então, esse é um mercado crescente e muito promissor, sim. Fantástico. Professor Gil, aproveitando que o professor citou tantos insumos importantes, né, biológicos, e o potencial que existe nesse mercado, né, acho que tem uma pergunta bacana aqui também do Ézio Marques, né? Ele cita aqui o manejo integrado de pragas e doenças, né? Aí em diversas culturas, né? E ele coloca aqui que, de acordo com a Embrapa, deve haver de fato esse manejo integrado, né? Seria uma fusão do controle mecânico, químico
e físico, né? Proporcionando um menor impacto ao meio ambiente e também um impacto aí financeiro, né? Menor custo ao produtor. Essa integração de técnicas, na visão do professor, já é uma realidade na cultura de soja? É uma realidade e esse conceito ele não é novo, não, tá? Ele já tem mais de 20 anos. O que é um manejo integrado? É uma estratégia em que você integra diferentes táticas de controle para mitigar ou evitar que uma população de pragas chegue ao nível de dano econômico ou uma população de fungos ou de bactérias chegue, fungos geralmente, né? Também no nível de dano econômico. Então, é integrado que você vai usar controle cultural. O simples fato de do produtor usar uma semente idônea, de alta germinação, alta qualidade fisiológica, tá? E de alto vigor, não tem nada de biológico nem de químico do que eu estou falando da semente, qualidade de semente. Que vai sair mais rápido, estabelecer uma planta mais rápida, já é uma vantagem competitiva com uma planta daninha, por exemplo, ou, se ela é mais vigorosa e sadia, um fungo de solo. Um fungo de solo vai pegar uma semente mais fraca, não aquela semente mais forte. Tá? Eu não estou falando nem de tratar a semente com fungicida, ok? Isso é controle cultural. 2, adotar a população de plantas adequada, como o espaçamento correto entre fileiras de plantas e a densidade de plantas na linha adequada. Quando você trabalha isso corretamente, a velocidade de crescimento dessas plantas e a rapidez com que elas cobrem o solo é maior. Então, elas podem trazer uma vantagem competitiva de rápido crescimento, de escapar do momento de maior pressão de um fungo. Você vai somar isso com época de semeadura. O que é a soja antecipada que lá no Mato Grosso e no Brasil inteiro o pessoal procura fazer? Se eu consigo ter água numa janela mais cedo de soja, que me dá segurança de plantar antes da janela convencional, eu estabeleço uma população de plantas mais rápido e quando o clima favorecer a ferrugem, a soja já está mais desenvolvida. Se não fosse assim, eu teria que fazer talvez 3 aplicações de fungicida, que é muito caro isso aí. Tá? Talvez eu faça 2 ou talvez eu faça 1. Então, tudo isso, eu estou falando de táticas culturais que eu tenho que planejar antes de começar a safra, que aí eu vou monitorar a praga, claro, vai chegar uma hora que ela vai me causar dano. Aí, junto com o inseticida químico e ou biológico, junto com o fungicida químico e ou biológico, acoplado a essas práticas culturais, eu estou integrando várias táticas para manejar aquela praga, aquela doença. Então, o resultado, eu diminuo o impacto químico, melhoro a sustentabilidade e reduzo o impacto no custo de produção. Perfeito. Então, hoje, é um conceito antigo que hoje ele volta, e é bom que ele volte, com mais reforço dos novos... Nós temos uma nova geração, né, assumindo aí a pesquisa, a produção, a assistência técnica e o pessoal que está na tua faixa etária, Ricardo, né? Então, esse pessoal tem uma cabeça melhor, né, mais arejada, e eles vão colocando esses novos cenários, trabalhando para melhorar. Então, isso já é uma realidade. Hoje a gente fala em manejo integrado de praga, manejo integrado de doença. Tá? O que pode acontecer é que a escala de produção, por ser muito grande em algumas fazendas, você tem a dificuldade de fazer essa integração perfeita. Né? Isso sim, mas é por causa do tamanho da escala. Esse é até um ponto que eu queria comentar com o professor apenas de passagem, né? O produtor ou o engenheiro que vai acompanhar ali os estádios, né, da soja, por exemplo, ele tem um papel fundamental, né, na identificação, né, do avanço da praga, né, por exemplo, identificar ali os danos causados em termos de desfolha, por exemplo, né, quer dizer, não é porque surge a praga que é o momento, talvez seja o momento adequado de aplicar ali o inseticida, né, o defensivo, talvez ele tenha que aguardar um pouquinho mais e tem também um papel de inspeção visual ali, que ele tem que estar constantemente ali avaliando a lavoura, né? Tem também esse papel do produtor, não é, professor Júnior? Tem.
E o produtor ele pode ser capacitado para fazer isso, ou o funcionário dele, ou o técnico que assiste, com certeza ele tem essa capacitação. Vamos pegar a cana e a soja, como mais fácil para explicar. A broca da cana. Você tem como ir ao talhão de cana, fazer umas amostras de planta e identificar se tem a broca, né? E quanto que de broca que tem ali. Uhum. Em função desse levantamento, você vai ter um resultado. Olha, tem tantas brocas por metro de cana. Tá. Ó, esse número é bom? Não. Ó, esse número dá para esperar. Tá? Esse número de lagarta não é tão danoso, mas eu sei que ele vai aumentar. Com isso ele Então economiza. eu já posso me preparar, porque lá na frente, numa segunda amostragem, eu vou detectar que chegou o momento de controlar. Então, ao invés de eu soltar um inseticida químico ou biológico no primeiro momento, eu vou soltar no Cedo segundo. demais. Né? E talvez tenha que fazer isso uma vez só. Lagartas esfoliadoras em soja. Hoje você tem a soja IPRO, né? Que tem a resistência genética, né? Mas ela não é total. Tem um outro lagarto que não é controlado e pode causar dano. Na soja, você tem várias, para as principais pragas, você tem, por amostragem, você sabe qual é o número de dano econômico a partir do qual você tem que entrar com uma medida de controle. Enquanto não atinge aquele nível de dano, você protela, né? Você passa a ser somente mais rigoroso quando é a produção de sementes, porque, dependendo da praga, você tem que trabalhar com nível de dano de população de inseto que causa dano menor, porque aí, no caso, semente é muito difícil. Por outro lado, você tem uma doença que nem a ferrugem da soja, que você tem que ficar monitorando, porque ela é muito rápida, é muito agressiva, tá? Se você bobear, vacilar, em 5 dias ela coloniza um talhão de soja. E aí, para você entrar com fungicida de forma curativa, você não vai ter sucesso, porque o fungo já causou estrago. Então, você tem que ficar monitorando, olhando, ficar atento na vizinhança, como é que está o clima, onde é que está ocorrendo a ferrugem, será que vai vir para cá? Então, você já fica prevenido e se apareceu lá os sintominhas, aí você tem que soltar o fungicida, não tem jeito. Senão, aí conforme a natureza do agente causal, tem alguns que dão tempo não. Você tem que ficar esperto e atento e monitorar. É por aí. Fantástico. Professor Gil, eu confesso, se eu pudesse, ficava mais 1 hora aqui, tranquilamente, né? Mas já passamos um pouquinho, é um conhecimento fantástico aqui que o professor compartilhou conosco, né? Gostaria até de ficar mais, né, Amanda? Mas vamos deixar para um próximo webinar, né? E aí o professor Gil traz mais informações aí, compartilhando conosco esse conhecimento fantástico. Amém. Eu agradeço a oportunidade, né? Depois que a gente encerrar a apresentação, eu precisava conversar com vocês, aproveitar a carona do sistema, né? Mas eu vou me despedindo, agradeço a todos vocês que tiveram paciência de me ouvir até agora, né? Agradeço ao PSEG por mais essa oportunidade, né? De entrar em contato através dessa tecnologia com pessoas. O único problema dessa tecnologia é que a gente não tem um face-to-face, né? Eu só consigo ver a Amanda e o Ricardo. Agora, vocês que estão atrás das câmeras, eu não consigo ver. Mas eu deixo aqui um abraço a todo esse pessoal, tá? E para quem está na lida da safra, votos de uma ótima safra, né? Para todas as culturas e animais com que vocês vão trabalhar, direto e indiretamente, nesse novo ano agrícola de 2020/21, para as culturas anuais, a cana já começou, né? A todos vocês, uma ótima safra e até de repente. Fantástico. A nossa Amanda está caracterizada lá, né, Amanda? Pois é. Se preparou, tem hein? que representar o agro, né, Ricardo? Agradeço pela sua atenção, professor. É uma pena que você não consegue ver, tá? A tecnologia ainda não chegou nisso, mas os comentários foram muito positivos, muita gente parabenizando. E nós é que temos que te agradecer, também agradecer ao Ricardo e a todos vocês, guerreiros, que estão aqui com a gente até o final, gente. Muito obrigada. A gente fica muito feliz em ter vocês conosco aqui e vamos ficar mais felizes ainda em ver vocês no dia 8 de agosto, tá, gente? Que vai ter a participação, então, do Denis Weng, da Vânia Ferrari,
Murilo Gan e do André Siqueira. E aqui, ó, embaixo vai aparecer para vocês as inscrições do evento. E já que você vai entrar lá para se inscrever, já baixa o app também, já posta a foto para poder concorrer aqui, ó, ao bonezinho do No Agro, No Food, o nosso kit, tá? Que isso daqui resume, né? Tudo que foi conversado aqui hoje, gente. Muito obrigada pela participação mais uma vez. A gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 6 horas, para quem quiser. Convida quem vocês quiserem aí, família, amigo, parente, chefe, estagiário. Foi muito legal ter vocês com a gente aqui hoje. Um abraço de toda a equipe do PSED do MBA Pesal. Até mais!